Boa noite a todos, graça e paz, amada igreja. É uma alegria muito grande finalmente poder conhecer a igreja em Cascavel. Já ouvi falar muito de vocês. Alguns de vocês eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos os veem. Que louvor tão lindo foi esse? Eu moro fora do Brasil e a sensação quando eu volto. Às vezes a gente passa tanto tempo fora que fica tudo muito. A gente se perde no tempo. E esses momentos de adoração, esses momentos com vocês, esse para mim é algo muito maravilhoso. É um momento de família, é um momento em casa. E me veio ao coração vários versículos bíblicos enquanto a gente cantava isso. Me veio ao coração Paulo dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pedro dizendo: vocês foram comprados com um preço incorruptível. Paulo dizendo: foi pago um alto preço por vocês. Ou até mesmo ele dizendo: eu me gastarei de boa vontade, gastarei tudo o que tenho, não só o que tenho, mas a mim mesmo. E é muito forte, muito pesado quando nós cantamos estas coisas, porque nós estamos tirando da nossa alma uma confissão profunda como essa. Já não sou mais de mim mesmo. Isso só pode dizer quem hoje tem um dono. Na Bíblia, os discípulos, os apóstolos, se apresentavam comumente como doulos, escravos de Cristo, escravos por amor. E quem é doulos tem um curios, um senhor, aquele que é dono absoluto da sua vida. E isso não deve ser visto sob o olhar de alguém que diz: poxa, mas como Deus pode ser assim? Será que Deus tem essa necessidade de... Não, é algo por amor. É algo que só pode ser compreendido de dentro para fora. De fora é loucura para os que não creem. Eu quero te convidar neste momento, antes de falar qualquer outra coisa, a inclinar o teu rosto comigo. Que você possa orar nesse momento. Peça ao Senhor que fale com a tua vida. Peça ao Senhor que fale ao teu coração. Peça ao Senhor com as tuas palavras. Deus, ministra o meu coração. Ministra a minha vida. Nós estamos aqui nessa noite, sedentos por Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, tudo aquilo que sair da minha boca, que venha, Senhor dos céus, que venha de Ti, que venha da Tua palavra, e que possa encontrar um lugar profundo, Senhor, em cada coração, para que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, mudados, preparados para algo novo, Senhor. Eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Acredito que alguns de vocês não me conhecem. Eu sou filho de um casal de missionários que algum tempo atrás esteve aqui. Essa é a informação que eu tenho. Meus pais, pastor Clerisnan, pastora Neide, estiveram neste lugar. Eles foram missionários durante 19 anos no Peru, na capital do Peru, em Lima, e também no interior do Peru, em Arequipa. Por isso que eu nasci no Peru. Meus pais foram para o Peru em 1981, depois de um tempo de missões no Acre, e lá no Peru, em 82, eu nasci. Então eu sou peruano, mas por ser filho de brasileiros, sou brasileiro. Mas é aquela coisa, quando eu estava no Peru, eu era tratado como brasileiro. Quando eu vinha para o Brasil, eu era chamado de Peru. Oi, Peru! E a minha vida se passou assim. Hoje eu moro no Japão, há quase uma década com a minha família. Meus 2
filhos mais novos nasceram no Japão e estamos lá pastoreando uma igreja multicultural, uma igreja que, por sinal, foi fundada pelos meus pais e adquiriu um rumo inesperado. E eu não poderia ter planejado algo assim. Para quem não sabe, o Japão é um hub de nações na Ásia. Nós recebemos no Japão praticamente todas as nações da janela 1040. Só que o Japão ainda não é um país cristão. É um país considerado não alcançado por ter um índice menor de 2%. Mas Deus trouxe as nações para o Japão. Eu cheguei ao Japão pensando que Deus usaria a nossa vida para ganhar todos os japoneses, e Deus tinha um plano diferente. Deus me colocou a trabalhar com os descendentes brasileiros, descendentes de japonês. Depois Ele me colocou a trabalhar com os japoneses através dos descendentes. Depois me colocou a trabalhar com imigrantes. Hoje nós temos um trabalho que envolve muitas nacionalidades. Trabalhamos com pessoas da Sri Lanka, estamos cooperando com pessoas do Nepal, trabalhamos com pessoas que vêm do Meio Oriente, trabalhamos com pessoas conectadas ao Ministério da Coreia, China, e estamos, logicamente, trabalhando com os japoneses. E a igreja, hoje algo muito novo, muito maravilhoso tem acontecido no Japão, mas amanhã à noite eu pretendo falar mais sobre isso. Quando vi que o tema seria o caminho, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, Tu conheces a igreja, fala ao meu coração. E antes de ver qualquer coisa, qualquer texto que havia sido publicado, o Senhor colocou uma palavra em meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês. Filho de pastor, muita gente acha que filho de pastor, pastorzinho é, ou que filho de missionário, missionário mirim é. Eu confesso para vocês hoje que aos 19 anos de idade eu tinha duas certezas inquestionáveis na minha vida. A primeira era que eu jamais seria um pastor. A segunda, semelhante, eu jamais seria um missionário. Isso era inquestionável para mim. Eu vivi o lado B das missões. Eu vi meus pais não como os missionários, mas como meus pais, duas pessoas que faziam basicamente o caminho oposto que todo mundo fazia. Todo mundo buscava algo melhor, uma casa melhor, morar em um bairro melhor, ter condições melhores. Meus pais pareciam que faziam questão de buscar um bairro mais pobre, um lugar mais difícil, e a gente sempre ia na contramão. Hoje, para a honra e glória de Deus, em cada lugar que eles passaram, nasceu uma igreja. Há uma congregação. Aliás, uma delas, um dos lugares mais importantes para mim, hoje pastoreado também por uma missionária da CIB, em Arequipa, no interior, lá em cima, subindo, acredito que o pastor conheça, Alto Selva Alegre, Aposento Alto. Mas eu me lembro daqueles dias porque fazem parte da minha história, fazem parte da minha infância. Não são capítulos escritos em um livro, mas no meu coração. E eu decidi com 19 anos que eu iria para a faculdade, eu ia estudar muito, sempre gostei de estudar, e eu ia ganhar muito dinheiro, ia ter um trabalho muito bom, e eu ia dar uma vida digna para os meus pais e digna para missionários, e eu ia servir a Deus, mas jamais eu seria um missionário e jamais eu seria o pastor. Eu tinha tudo planejado. E por um tempo, o Senhor, de maneira miraculosa, Ele abriu caminhos, Ele me deu tudo o que eu sempre achei que era o melhor. O trabalho dos meus sonhos, Ele me deu. A esposa dos meus sonhos, Ele me deu. Ele foi me dando tudo o que eu achava que eu precisava nessa vida. E chegou um dia, um determinado ponto, no ano de 2008, onde casado, bem sucedido no trabalho,
uma excelente reputação, com um ministério, trabalhando na igreja, indo maravilhoso, e eu falei, era isso aqui, não era tão difícil. E o Senhor falou claramente ao meu coração, naquele dia, não era isso que eu tinha para você, isso é o que você queria. Eu tenho algo diferente, mas eu não trabalho com plano A e plano B. Você viu, você provou, se você quiser aquilo que eu planejei para você, você vai largar tudo isso. Naquele ano eu recebo uma ligação e os meus pais me convidaram a passar 1 ano no Japão. O convite foi bem de pai para filho mesmo, foi mais ou menos assim: filhão, a gente precisa de ajuda aqui no Japão, tá? Tá difícil, não posso te oferecer sustento, mas tem um lugar para dormir e tem comida. Você topa? E eu falei, pai, eu preciso orar e buscar a face do Senhor. Aí dentro de mim eu estava falando, ele está louco de me convidar para fazer isso. Eu vou largar tudo por nada. O problema é que eu fui orar. Imagina essa oração: Senhor, queres que eu te sirva num lugar onde não és conhecido ainda? Senhor, o Senhor quer que eu vá... Que tipo de oração? Senhor, o Senhor me quer te servindo? Quer que eu... Não quero não, Jesus. Eu quero você acomodado aqui. Você tá... Falei, Senhor, se realmente é isso que o Senhor quer, eu não quero ser um rebelde. Então o Senhor vai ter que agir de alguma forma sobrenatural. Olha, eu a vida inteira passei nessas idas e vindas missionárias, mas a minha esposa morou a vida inteira no mesmo lugar. A minha esposa nasceu na Colômbia, em Bogotá, e com 9 anos de idade se mudou para o Peru, e desde então ela morou sempre no mesmo lugar. Eu falei, se o Senhor falar com ela, mas eu não vou interferir, é o Senhor e ela, é pai e filha, não tem nada a ver comigo. E fiquei quieto, irmãos. E um dia eu recebo, umas 4 horas da tarde, a minha esposa me liga e fala assim, Jansen, Deus falou claramente comigo que a gente tem que ir para o Japão. Aí eu falei, aí não dá, né, Deus? O Senhor não perde uma. E foi milagre após milagre, após milagre. Seria uma história muito longa. E é um processo longo de transformação, porque ainda eu não queria ser um missionário e eu não queria ser um pastor. Eu tinha planos diferentes. E eu estava certo dos meus planos. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 14, se você quiser ler comigo. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Antes que alguém diga assim, mas todo mundo vai morrer, pastor. Não necessariamente está falando da morte física. Há muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos que foram enterrados em cemitérios, ainda enquanto as pessoas estavam vivas. Há muita gente que morreu espiritualmente. E se você parar para pensar um pouco comigo, esse provérbio, ele não está falando de quem vive descaradamente no pecado. Essa é uma questão moral, de alguém que sabe, olha, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu faço porque a carne é fraca, pastor. Esse provérbio não está falando dessa pessoa, que sabe que não deveria fazer algo, e mesmo assim faz. Esse provérbio também não está falando de alguém que sabe o que deveria fazer, mas não faz, como diz Tiago no capítulo 4. Esse provérbio fala de alguém que de forma sincera acredita estar fazendo o que é certo, quando na realidade as suas convicções não estão alinhadas à vontade de Deus. E isso é extremamente perigoso. Esse é um perigo real, irmãos, porque ninguém muda o que não percebe como errado.
Isso é uma loucura. Se eu estou certo, por que eu vou mudar? Eu primeiro teria que ser convencido de que algo precisa mudar. Por isso, há caminho que ao homem parece certo, há planos que parecem corretos, mas sinceridade, amada igreja, não basta. Nós vamos falar sobre o caminho amanhã de manhã, amanhã à noite, mas hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso caminho, o caminho que muitas vezes nós estamos convencidos de estar caminhando como se fosse certo, e a gente diz, mas Deus conhece o meu coração é sincero diante do Senhor, mas sinceridade não é suficiente. Precisamos ter uma certeza que não venha de uma fonte da lógica humana. Nós precisamos ter uma certeza que não se sustente apenas em experiências humanas, apenas em tradições, mas a gente sempre fez assim. Nós precisamos ter uma certeza que seja capaz de nos mover para patamar, lugares onde nunca antes pisamos. Nós precisamos ser movidos por algo que é mais forte do que apenas um achismo. Precisamos de uma certeza que venha do próprio Deus. Nós precisamos de uma certeza na qual Deus nos mostre o que é verdadeiro e o que não é. Qual é o caminho que nós devemos andar? Se sabemos o caminho, sabemos quais são as decisões que temos que tomar. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, eram chamados de os do caminho. Hoje nós somos chamados de tudo, crente, evangélico, mas eles eram chamados os do caminho. E a razão é muito simples, porque eles viviam os ensinamentos de Jesus. Esse era o seu modo de viver. Há caminho que parece certo ao homem, mas conduz à morte. Uma morte que pode ser muito dolorosa quando a gente chega no final da vida e diz: eu devia ter feito diferente. Os nossos pensamentos são limitados. Nossas percepções são limitadas. Somos contaminados por uma cultura de pecado. Você acende, eu entrei no quarto de hotel, coloquei o cartãozinho, a luz se acendeu, imediatamente a televisão se acendeu. Tudo que passa naquela tela parece e busca inundar a nossa alma com podridão. Nada presta. E eu não acredito que não existam notícias boas. Claro que há notícias boas, mas elas não são bem-vindas. Elas não dão ibope. O homem se alimenta de lixo. A alma do homem é inclinada ao pecado, e tudo isso corrói a nossa alma, corrói a nossa existência. E muitas vezes, igreja, nós estamos vivendo no piloto automático. Não questionamos, não meditamos, não paramos, não perguntamos. Por isso o nosso entendimento, ele é extremamente limitado. Eu estava vindo para Cascavel no avião, e eu olhava aqueles campos tão lindos, e eu dizia: meu Senhor, como é grande o Brasil, como é bonito o Brasil. Lá de baixo não dá para ver. De baixo a gente só segura na carteira para não ser roubado, e vê os prédios, e vê a sujeira, e lá de cima nós vemos tudo que Deus criou. O engraçado é que não mudou nada, mudou a minha percepção, mudou a maneira como eu estou enxergando aquela terra. Por isso nós precisamos algo que nos ajude a enxergar de maneira diferente. Pode parecer lógico, pode parecer certo, pode parecer justo,
pode parecer bom para você, pode parecer útil, pode parecer agradável, mas isso não significa que esteja alinhado à vontade de Deus. Porque muitas vezes, quando você lê este livro, você encontra Deus derrubando a lógica dos homens. Histórias como a de uma pequena criança derrubando um gigante guerreiro. Histórias como a de muralhas grossas sendo roídas e caindo por terra porque o povo estava andando ao redor dela. Eu prefiro a loucura de Deus, a ser sincero. Nesses 9 anos, eu aprendi a depender da loucura de Deus. Eu prefiro a loucura de Deus, se isso é loucura para os homens, porque a sabedoria dos homens tem a sabedoria de Deus como loucura. Fui chamado de tonto, de desperdício. Como assim tão inteligente e ao mesmo tempo tão... Olha, acredita nessas coisas. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, sei que todo mundo conhece isso aqui, versículo 8. Deus mesmo diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isso não é alguém falando de Deus, é Deus falando para nós, Deus falando para o seu povo. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Você não pode chegar a mim e propor um caminho. Deus, faça isso, isso aqui é bom. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando nós confiamos em nossa própria lógica, igreja, quando nós confiamos em nossos próprios planos, em nossa própria experiência, nós corremos o risco de nos desviarmos do caminho certo no qual nós devemos andar, com um coração achando que está fazendo certo. Eu não estou dizendo que você está agindo, que você está sendo imoral porque você está agindo em rebeldia. Não. Você está agindo certo de estar certo. De repente, em um determinado momento, Deus intervém e Ele diz: para! O que você está fazendo? Senhor, eu estou te agradando, eu estou te servindo, eu estou vivendo para ti. Sabedoria humana não é suficiente. Você pode ter 30 anos de casa e pensar assim: já vi de tudo. Eu estou há 30 anos no ministério, eu já vi de tudo. Não é suficiente. Se nós temos 50 anos de ministério, Deus é eterno e antes que tudo fosse criado, Ele já era. A palavra do Senhor nos orienta em Provérbios 3, versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Essa primeira frase, confie no Senhor, esse verbo é que a tradução ela não nos ajuda muito, porque a gente confia do jeito que confia em qualquer coisa. Engraçado, eu sou brasileiro, mas eu não cresci no Brasil. Eu apenas morei 7 anos no Brasil e já era casado. Então muita coisa para mim, na cultura brasileira, ainda era novidade. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar assim: eu vou fazer uma fezinha. Eu disse: que raios que essa pessoa vai fazer? Como se faz uma fezinha? Por que ele não quer fazer uma fezona? Fazer uma fezinha. Confie no Senhor. O verbo original no hebraico, batak, significa depender de alguém por completo. Depender
Do mesmo jeito, eu tenho 3 filhos, o último, magrinho, os meus 2, do meio de cima são 2 brutamontes, o último é uma fofura, parece um bonequinho, cabeludo, óculos, e ele sempre espera, pai, me ajuda, e eu coloco ele como se fosse um bonequinho aqui nos meus ombros, passo pelo rio, a gente tem um rio lá perto de casa, uns 10 minutos, e não sei, por alguma razão meus filhos gostam da parte mais perigosa do rio, chama eles, a parte mais funda, eles falam, pai, me leva lá, eu falei, não, você não pode ir, mas o senhor pode me colocar no seu ombro, eu coloco ele aqui, eu atravesso, e ele se sente intocável quando está em cima de mim, eu cuido dele, ele confia a vida dele em mim, para ele não tem rio, e não tem, porque ele está nos meus ombros, quando ele está nos meus ombros, ele se sente invencível. Esse verbo passa justamente uma imagem de confiança sem reservas, sem ressalvas. E ainda, o texto acrescenta de todo o seu coração. Confie no Senhor, sem ressalvas. Com todo o teu coração. No pensamento hebraico, o coração não é como na nossa cultura, o centro das emoções apenas. O coração é tido como a cabine de comando, onde está o piloto, onde se governa a vida. Confia no Senhor com toda a sua vontade. Confia no Senhor com toda a sua força. Com toda a sua volição, com todo o seu sentimento, com toda a sua mente. A nossa confiança precisa ser completa. Aí você tem que perguntar a si mesmo: de que forma eu confio no Senhor? É muito simples. Proponha uma simples matemática. Estude como você toma decisões. Não espere o pastor Eliezer fazer isso por você. Não espere seu cônjuge fazer isso. Estude como você toma decisões. Normalmente nós tomamos decisões assim. Se der isso aqui, não dá isso. Não, melhor isso aqui. A gente toma decisões desse jeito. Nós temos a tendência de buscar a Deus quando nós precisamos ajuda. Deus, muitas vezes, nós tratamos a Deus como um telefone vermelho. Quando o negócio fica ruim, quando não tem mais ajuda de médico, quando não tem mais para onde correr, a gente pega o telefone e fala assim: Deus, socorro. E esse é o nosso relacionamento com Deus. E chamamos Ele de Senhor. E ainda cantamos: eu quero gastar a minha vida, o Senhor é dono de tudo, mas eu faço o que eu quero e quando for preciso eu lhe aviso. Aí o Senhor interfere a meu favor. Confie no Senhor. Amados, eu tenho tanta vontade de um dia, pela graça do Senhor, chegar ao céu. E assim, vai ter muita gente para abraçar, vai estar minha mãe de um lado, Jesus aqui, e os apóstolos, e eu vou estar assim: alguém viu Josué aqui? Eu estou buscando Josué, porque eu quero perguntar para ele, como foi aquela reunião com os líderes de Israel, quando falou assim: e aí Josué, o que Deus falou? Então, galera, o plano é o seguinte: nós vamos rodear em silêncio a cidade, né? Que? Josué, não estou te ouvindo, o que você falou? Nós vamos rodear a cidade em silêncio durante 7 dias, e o último dia é 7 voltas. Tá, mas e aí, que hora que a gente ataca? Não, a gente não ataca. Tá, mas que hora que... Não, peraí, então a gente vai de madrugada, é isso? Não, vamos de dia mesmo. Mas a gente vai gritando que nem louco. Não, a gente tem que fazer silêncio absoluto. E ainda assim, os levitas vão à frente. Aos levitas: gente? Não, o exército está lá. Que plano louco! Porque é fácil, igreja, é fácil confiar no Senhor
quando faz sentido o que ele está dizendo. É fácil confiar no Senhor quando você vê que não vai faltar o dinheiro, quando você vê assim que as condições são boas, você está estudando o contrato. Seja assim: Senhor, isso aqui tá bom, hein? E aí eu acho que isso aqui, o Senhor está nisso aqui. Mas muitas vezes, os planos de Deus, que são muito mais elevados do que os nossos, vão desafiar frontalmente os nossos planos. E a gente vai falar: mas Senhor, isso não faz sentido. Mas como? Eu vou deixar tudo, o Senhor me deu, me abençoou com isso, e agora o Senhor está me pedindo que vá, isso sim. Então eu confiarei no Senhor e eu vou. Que força sobrenatural para tomar uma decisão desse tipo. Uma igreja que olha para o estado bancário dela, mais do que ela olha para o seu Senhor, é uma igreja que vai viver mais derrotas e frustrações do que vitórias e conquistas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ainda não se viu, ainda não se ouviu na história da humanidade alguém que diga: o Senhor me desamparou. Não há justo que seja desamparado pelo Senhor. Não há promessa que o Senhor não cumpra. Para nós o fim é a morte, para Deus não. E o segundo é: reconheça o Senhor. Irmãos, reconheça o Senhor. Novamente, o português não é muito amigável nesse sentido. A ideia do verbo yadá não é reconhecer apenas porque aqui na minha cabeça há uma imagem disso. Eu olho para isso, eu reconheço que aquilo é uma bateria. Não é apenas ter conhecimento intelectual. Eu gosto muito desse verbo, yadá, em hebraico, e no grego vai ser o mesmo equivalente, que significa conhecer através da intimidade. Tanto que em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, esse verbo é usado para dizer que Adão conheceu Eva, ou seja, Adão teve intimidade com Eva. Entendedores entenderão bem. Este verbo, reconheça o Senhor, diz exatamente: você precisa conhecer através de um relacionamento íntimo e pessoal. Íntimo e pessoal. Eu cresci num lar evangélico. Eu ouvi histórias bíblicas antes de saber quem era Branca de Neve. Eu sabia quem era Golias, eu sabia o nome dos 12 discípulos de Jesus. Eu sabia de cor os sermões do meu pai. Meu pai ficava bravo comigo, mas quem mandava repetir? Eu sabia quanto tempo ele ia demorar. Eu saía, ia fazer zoeira, e eu voltava, o sermão estava terminando, estava tudo no relógio. Mas eu não conhecia na intimidade a Deus. Eu conhecia tudo sobre Deus. Eu entendia como funcionava a igreja. Eu entendia a estrutura, o organigrama da igreja, plantação de igreja. Mas eu não tinha intimidade com o Senhor. Eu não sabia o que era fechar uma porta e dizer: é só o Senhor e eu. Eu não sabia. Eu não sabia reconhecer o som da sua voz em meio a muitas vozes. É fácil reconhecer a voz de Deus quando você está na escuridão, no calabouço, sozinho, no deserto. Mas quando muitas vozes estão falando ao mesmo, o teu coração sabe reconhecer a voz do teu Senhor te chamando? Intimidade. Irmãos, eu tenho intimidade com a minha esposa, até em níveis que eu nem queria. Ela pode ter 300 pessoas na sala. Ela está do outro lado da sala. Eu falei uma besteira aqui,
Aí ela volta aqui e falei, cara, troquei minha mãe pela minha esposa. É um nível de conexão profundo, irmão. E aquele olhar valeu uma conversa de meia hora. Eu conheço, eu sei que ela não gosta de algo, ela olha para mim, ela sabe que eu não gosto de algo, ela sabe o que eu quero, e a gente muitas vezes conversa até sem palavras, porque temos intimidade. Confie no Senhor de todo o teu coração, sem reservas, e conheça o Senhor através de um relacionamento íntimo. E a única maneira que nós podemos conhecer o Senhor é através de como Ele se revelou a nós. Sabe como Deus se revelou a ti? Eu estou cansado de ouvir gente dizer, Deus não fala comigo. Como assim Deus não fala comigo? Pastor, mas eu queria ter intimidade com Deus. O que está te impedindo? Teu maior empecilho é você mesmo. Eu queria tanto ter isso que você tem, missionário. Eu falei, o que eu tenho que você não tem? Lá no Japão, quando eu tenho que conversar com os homens, e é uma conversa assim muito sem reservas, eu gosto muito de algo que no Japão se chama onsen, são águas termais. Lá é terra vulcânica. Então lá é muito parte da cultura a gente, depois de um dia de trabalho, ir para as águas termais. E ali se divide homens por um lado, em outro ambiente as mulheres. E a gente entra completamente nu, a la Adão. Fala assim, pastor, onde que a gente vai conversar? A gente vai no onsen hoje. Não precisa, pastor. Vamos lá em casa, minha mulher vai fazer um bolo. Falei, não, hoje a gente vai no onsen. Aí a gente chega lá, já vou tirando a roupa, vamos botando a toalhinha aqui e vamos entrando. E sentamos naquela água quente. Falei, irmão, agora não tem mais nada aqui. Vamos conversar. Sabe, Deus se revelou a nós num ponto tão profundo. E hoje nós podemos saber coisas de Deus que seria impossível para o homem saber se Deus não tivesse revelado a nós. Nunca. Como nós poderíamos ter acesso? É que nós não pensamos nessas coisas. A gente vai domingo na igreja, canta, serve, está ocupado e faz. Como é que nós conseguimos cantar coisas tão maravilhosas se não conhecemos a Deus? Claro, cantamos porque conhecemos, adoramos porque conhecemos, faz sentido porque são verdade para nós. Nós precisamos confiar e reconhecer na intimidade. Há uma história em Atos, no capítulo 10, que todos vocês conhecem. Pedro está em Jope. Um homem chamado Cornélio, que não é judeu, de repente tem uma visão, uma aparição, o anjo do Senhor fala com ele e manda ele buscar um homem chamado Pedro. Esse homem Cornélio, ele se levanta e ele manda 2 dos seus servos e junto vai um soldado que era um homem piedoso e eles vão atrás desse homem Pedro. Talvez para nós é difícil compreender certos relacionamentos porque eles não fazem parte da nossa realidade. Algumas vezes me perguntam sobre algumas coisas da cultura do Japão e eu falo assim, a minha resposta vai ser uns 60 minutos. Eu acho que eu não tenho vontade de responder. Porque é tanta coisa envolvida, a pessoa não vai entender. Se eu falar assim, sim, ela vai voltar do jeito que ela veio, ela não vai entender. O relacionamento entre judeus e gentios era um relacionamento muito complicado. Os judeus, diferente de nós que temos esse desejo de pregar o evangelho, de fazer evangelismo, de fazer missões, o judeu não tinha essa necessidade. Era o seguinte,
Deus fez aliança comigo, e se você está fora da aliança, você é lenha para manter a chama do inferno acesa. Ele entendia que quem não era judeu não tinha aliança com o Senhor, portanto, destinado à morte. Não tinha preço nenhum. Eles nem sequer entravam na casa dos gentios. E esse homem manda buscar Pedro. Pedro era judeu. Amém? Tudo bem. Lá está Pedro, fazendo o que um discípulo deveria fazer. Estava orando. A palavra de Deus nos diz, no versículo 9, que lá por volta do meio-dia, ele estava orando, enquanto aquele pessoal estava viajando para Jope se encontrar com ele. O pessoal está indo, Pedro está orando, e de repente ele tinha fome, e ele cai em êxtase e tem uma visão espiritual, ele tem uma visão sobrenatural. Versículo 10, leia comigo, Atos 10, 10. Tendo fome, Pedro queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Não é que não tinha comida em casa, que estava demorando, alguém estava demorando na cozinha, e ele estava cheio de fome. Enquanto a comida estava sendo preparada, ele no terraço lá em cima, ele caiu em êxtase, e ele teve uma visão. Olha a visão. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. É interessante que Pedro ouve a voz do céu. A voz lhe diz: levante-se, Pedro. Não é uma voz genérica, é uma voz conhecida. Levante-se, João. Levante-se, Maria. Ô Pedro, levanta, mata e come. E veja que a maneira como Pedro responde, Pedro não responde como quando Saulo de Tarso teve uma visão. Quem és tu, Senhor? Quem que está falando? Não, Pedro responde como quem sabe quem está falando. Amém? Leia o texto comigo. Ele não fala quem és tu, ele fala assim: de modo nenhum, Senhor. Ele está trocando uma ideia com o Senhor. E interessante que essa palavra que Pedro usa para Senhor, kurios, é uma palavra que aparece o tempo todo no Novo Testamento. Só Pedro usou essa palavra mais de 7 vezes para se referir a Jesus. Ele chamava Jesus de kurios. Lucas 5:8. Afasta-te de mim, kurios, porque sou homem pecador. Ele chama Jesus lá em João 6,68, kurios, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro chamava Jesus de kurios. Pedro sabe quem está falando com ele. Pedro sabe que é uma voz que vem do céu. Pedro sabe que é Deus que está falando com ele. Isso aqui é muito importante. Ele não está questionando a veracidade desta visão. Será que essa foi uma visão de Deus? Ele está certo de que é uma visão de Deus, porque ele está respondendo para Deus. Estão comigo? Diga amém. Pois bem, ele não tinha dúvida. Mas Pedro, sendo Pedro, argumenta: não, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E Pedro não está errado. Vamos lá, ele era judeu. Se ele era judeu, certamente ele conhecia a lei de Moisés. Não tem que ser um doutor na lei para saber que Levítico 11 e Deuteronômio 14 proíbe essa lista de alimentos que a gente viu aqui.
É como se Pedro estivesse argumentando algo mais ou menos assim. Eu vou parafrasear. Deus, o que é isso aqui? O Senhor está me provando? Está me testando? Porque eu estou com fome? Acho que eu vou cair facinho? Não vou comer isso aí não. Eu nunca comi isso. O Senhor sabe. Eu nunca comi animais impuros. Não adianta falar agora para comer. Não adianta forçar a barra. Não vou comer. E a resposta de Deus foi: não chame impuro o que Deus purificou. E vocês sabem que quando Jesus precisava dar uma dura em Pedro, é para trás de mim, Satanás, é nesse naipe. Mas aqui Deus está falando assim: olha, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus estava reconfigurando a cabeça de Pedro. Por causa da teologia judaica de Pedro. As tradições judaicas de Pedro seriam um empecilho para o que estava prestes a acontecer. Vamos rebobinar um pouco. No caminho, enquanto isso está acontecendo, lá está indo os servos de Cornélio buscar Pedro. E Deus está trabalhando para mudar a cabeça de Pedro. Porque se Deus não fizesse isso, Pedro não entrava na casa de Cornélio. E olha que interessante. Esse é um processo tão difícil, amados. Mudar a cabeça talvez seja uma das coisas mais difíceis em relação a um ser humano. Eu sou pastor, tenho formação também em aconselhamento pastoral e psicologia. E eu vou lhes dizer com toda a convicção: o trem difícil mexer com a cabeça dos outros. Você pode argumentar o que você quiser. Irmãos, tem um nível mais alto do que esse aqui? Pedro sabia que era Deus que estava falando com ele. E o que ele falou? Não. Você acha que se fosse João falando com ele, ele ia falar: opa, João, demorou, tá tranquilo. Entendi. Você acha que se fosse o pastor Eliezer falando com você, algo que você nunca questionou na vida, algo que você deu por cima, mas eu estou certo, você ia falar: nossa, pastor, obrigado, abriu meus olhos. Não, você ia falar assim: esse pastor está louco, ele não entende. Ele está velho, já não entende, ele está fora, ele está desatualizado, ele não quer, ele não rola mais. É isso que porque era isso que eu falava dos meus pastores. Eles não entendem. Hoje o velho sou eu lá na minha igreja. Eu olho para os meus jovens e eu vou chorar no cantinho, falo assim: meu Deus, estou pagando tudo. Processo difícil, irmãos. Mudar o caminho que nós temos por certo, talvez seja o processo mais difícil de todos. É muito mais fácil convencer o pecador consciente do seu pecado, do arrependimento, do que um homem que não questiona o seu caminho, porque o tem por certo, dizer: não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer. E Deus sabia disso. De tal forma, Deus foi tão paciente e amoroso, que em nenhum outro lugar você encontra Deus repetindo a mesma visão 3 vezes. Em outros episódios era uma aparição de Deus, a pessoa já caía de joelho, tremendo: vou morrer, o anjo tinha que tocar os lábios. Aqui é 3 vezes a visão. Cara, Pedro realmente, cara era... Mas Jesus conhecia muito bem Pedro. Strike 1, Pedro: não vou. Strike 2, não vou cair tão fácil. Aliás, acontece a 3ª vez. Escuta isso aqui, igreja, e eu já vou terminar. Acontece a visão por 3ª vez, e em nenhum momento o texto diz que Pedro diz: captei, Deus. Não, ele não faz isso. Depois da 3ª vez, os homens chegam. Ele vai com eles. Ele entende que ele tem que ir junto. Só no versículo 34, quando Pedro
está na casa de Cornélio. E Cornélio narra tudo o que tinha acontecido. E a ficha de Pedro cai. Clim, 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 clim. E ele diz: agora percebo verdadeiramente. Olha a frase que ele diz: agora eu consegui ver. É como se ele tivesse um véu, escamas. E por primeira vez na vida daquele homem judeu, ele passou a enxergar algo que ele nunca tinha enxergado, nem quando ele estava seguindo Jesus na pele, no osso, na carne. Ele diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Não tem como a gente falar de missões sem falar disso aqui. Não tem como. Eu não sei por que a gente pula isso. A revelação de Deus a Pedro lhe mostrou um novo caminho. Foi preciso corrigir o que Pedro, durante toda uma vida, tinha acreditado, sem questionar. Nem nos seus dias de discípulo ele questionou isso. Se Deus não tivesse intervindo de uma maneira sobrenatural, ele teria continuado pensando do mesmo jeito e da mesma forma. Nós continuaríamos certos de estar certos quando estamos certamente enganados, fazendo coisas que nós temos por certas e que não tem como eu corrigir porque eu acho que está certo. E Deus pacientemente, repetidamente, amorosamente intervém e muda a nossa forma de pensar. Porque não é possível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente não mudar. Não é possível. Romanos 12, versículo 2, Paulo diz: sejam transformados pela renovação de seu entendimento, da sua mente. A nossa mente é algo muito complicado. Ele diz para quê? Para que sejam capazes de comprovar e experimentar. Não diz para que sejam capazes de saber e adquirir informação. Esse não é o interesse de Deus. Deus quer intimidade. Lembra de Yadá? Como é que você entrega seus caminhos ao Senhor? Sem intimidade. Não adianta. Você pode ter muita religiosidade. Você pode ter muita experiência. Você pode ter até muito conhecimento. E você pode continuar zero intimidade. A experiência de Pedro foi uma experiência de transformação. Eu não sei se eu posso chamar o tecladista aqui à frente. Eu quero encerrar essa parte. Igreja, a experiência do apóstolo Pedro foi uma experiência de transformação. E começa com a renovação da mente de Pedro. Deus reconfigurou a cabecinha de Pedro. Por quê? E por que o Senhor está dizendo que não dá para falar de missões sem isso? Porque o primeiro apóstolo a pregar o evangelho aos gentios foi o apóstolo Pedro. Depois viria Paulo, Barnabé, Silas, depois vai chegar aí Timóteo, a segunda, terceira, quarta geração, até que um dia o evangelho bateu na porta da sua casa. Sabe de onde veio? De lá.
lá de Jope. Interessante, né? Para que o evangelho batesse na porta da sua casa, Deus precisou mudar a cabeça de Pedro. E que não foi fácil, hein? Afinal de contas, você está falando dos apóstolos, fala com respeito, missionário. Você não é nada. Sim, reconheço que não sou. Mas é exatamente isso que aconteceu. As pessoas me perguntam, mas se você diz que tinha convicção de que não queria ser pastor e não queria ser missionário, e hoje é exatamente isso que você é, o que aconteceu? Falei, olha, eu não tive uma mesma visão 3 vezes. Eu acho que nesse sentido, Pedro foi muito bem mais sucedido do que eu. O meu demorou anos. Eu precisei da intervenção constante, amorosa de Deus. O tempo inteiro. Deus vinha, agia na minha vida e eu corria de volta. Eu fugia de volta. Eu era um filho fujão. Eu era um filho rebelde. Deus lavava e eu deitava na lama. Ele me acolhia e eu conseguia brigar e fugir de novo. Eu achava que eu tinha planos melhores. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Eu não gosto de dizer isso publicamente, porque é algo muito sensível do meu coração. Quando eu era criança, eu sou um pouco diferente dos meus irmãos. Meus irmãos são mais bonzinhos. A gente viajava do Peru, a gente saía de um lugar paupérrimo, onde faltava luz, faltava asfalto, faltava água, onde eu tinha que ouvir meu pai o tempo inteiro falando assim, não, pai, você pode comprar isso aqui? Não, não dá, não tem, não pode, não tem. Eu falei, mas que vida é essa? O cara faz de escolha e eu que pago as consequências? Aí a gente vinha pro Brasil para mim era tipo Nova York, porque lá não tinha pizzaria, e eu amo pizza. Aí eu entrava na igreja lotada de gente, eu não sabia o que era uma igreja lotada de gente. Peru não era um país cristão, não, era um país católico, e muito católico. Entrar numa igreja onde todo mundo compartilhava da nossa fé, só que o pessoal olhava para nós, e na minha cabeça de criança, eu via a minha família como se fosse uma família de mendigo entrando na igreja, os pedintes, e a gente era um problema para as pessoas. É como se a gente fazia, lá vem os caras pedir, Tanto que eu digo a vocês, na presença do Pai, em 9 anos de missionário, jamais até hoje usei um púlpito para pedir uma oferta para a minha vida. Não tenho problema para pedir para os outros, não tenho problema, mas jamais fiz isso para mim, porque é doloroso. Essa foi minha história. E eu falava assim, eu não quero ser isso aí, eu quero dar dignidade para esses aí. Eu vou trabalhar, eu vou ser rico e eu vou ofertar tudo, eu vou dar 90% do meu, eu vou ensinar. Essa era a minha rebelião, esse era meu plano bom. Como que isso poderia ser errado? Alguém aqui sustente, missionário, está errado. Querer dar o 90% de um salário muito bom, ser bem sucedido para dar dignidade aos missionários. Como que isso é errado? Mas Deus não queria o 90% do meu salário, Deus queria a minha vida. Eu fui entregue ao Senhor para as missões. Deus me queria longe do olhar de vocês, mas perto do coração, ganhando almas para vocês. Os meus frutos são frutos de cada um de vocês que está conosco, e de cada um daqueles missionários. Eu entrei e vi a foto deles, eu conheço a história deles, eu sento com eles, eu choro com eles, eu acolho eles no Japão. Eu saio da minha casa com meu dinheiro, eu corro atrás deles, porque hoje eu entendo o que eu não entendia naquela época, porque isso aqui foi mudado, para que isso aqui fosse transformado. Vocês são uma igreja com uma reputação que vai à frente de vocês. Eu não estava brincando quando eu falei que eu ouvi falar muita coisa de vocês. As ofertas que vocês dão, as campanhas de oração, são referência para muita igreja que eu já fui. Mas isso não significa que Deus não tem algo novo para você.
Isso não significa que vocês chegaram ao 100% e que agora não dá mais. Batemos no teto, pastor, não tem mais o que fazer. O que teria acontecido com a história das missões se Deus não tivesse reconfigurado a cabecinha de Pedro? Quem sabe Deus quer afetar a história da nossa convenção reconfigurando a cabeça de vocês. Eu não sei. Eu não sou muito chegado a coincidência, sabe? Acabei de chegar do Japão, quarta-feira, ainda estou confuso horário. Confuso, olha que engraçado, confuso, é exatamente isso. O fuso horário está acabando comigo. Mas a primeira igreja que eu estou pisando é a igreja a qual o pastor de vocês é o presidente nosso. Eu não acredito em coincidência, sou meio estranho nesse sentido. Será que Deus quer, pastor? Será que? Será que a gente já viu de tudo já? Será que a gente fala assim, a gente já fez de tudo? A gente já... pastor, o Senhor sabe que somos sinceros, bem intencionados, o Senhor sabe que somos piedosos, o Senhor sabe que as nossas lágrimas pelas missões são verdadeiras, o Senhor sabe que o nosso coração está queimando. Mas eu quero me atrever hoje, essa noite, para abrir essa conferência. É porque nós vamos falar do caminho, o caminho certo. Acho que a primeira coisa é que nós temos que sondar o nosso próprio coração e permitir que o Senhor nos mostre um novo caminho. Um caminho onde a gente veja assim, vejam, não acabou. Ainda não acabou. Há uma nova fase. Há um novo projeto. Há um novo desafio. Uma nova montanha a ser escalada. Um novo exército a ser derrubado. Ele é dono dos recursos. Ele é dono da força. Ele é dono do tempo. Ele é dono de tudo. Igreja, não te falta nada. Não te falta nada. Tudo que você precisa está aqui essa noite. Não acredita? Olha o teu redor. Pode olhar. Olha, olha. Agora faz o seguinte, fecha os teus olhos. Não abra mais os seus olhos. Vou te convidar a questionar tudo que eu te falei. Fala, Senhor, se o que esse missionário está falando hoje aqui vem de ti. Se a gente achava que estávamos fazendo tudo o que era certo fazer, mas o Senhor, a sua vontade está nos apontando para outra direção. Fala o meu coração, Senhor. Quebra no meu coração, muda a minha forma de pensar. Eu não preciso de um lençol 3 vezes. Eu não preciso de uma visão do céu 3 vezes. Eu preciso que o Senhor fale comigo uma vez. Fale uma vez. Queima meu coração. Acelera o meu coração. Eu quero sentir outra vez, porque eu te conheço na intimidade. Eu sei que alguns de vocês choram por lugares que ainda estão vazios essa noite. Há membros da tua família que não estão aqui. Há muitas pessoas que estão buscando entretenimento. Nós estamos buscando a face do Senhor, a vontade do Senhor. Deus iniciou a obra nesse lugar e a obra ainda não terminou. Eu creio com todo o meu coração que Deus está mudando algo neste lugar. Há algo novo acontecendo nesse lugar. Há algo maravilhoso acontecendo nesse lugar. Eu creio com todo o meu coração que Deus tem falado repetidamente com vocês.
Deus tem falado de maneira amorosa e paciente. Deus tem insistido com amor. Hoje, Deus está reorientando os seus caminhos. Deus está endireitando tuas veredas. Deus está te alinhando aos seus propósitos. Você tentou alinhar Deus aos teus propósitos, mas Ele não terminou contigo. Algo grande, algo surpreendente, algo impactante, algo maravilhoso está prestes a acontecer. Quando eu estava finalizando as palavras deste sermão, meu espírito se quebrantou. Eu creio que algo está sendo gerado neste lugar que impactará as nações. Há algo que está sendo gerado nesse lugar que vai ativar igrejas, vai incendiar denominações inteiras para o trabalho missionário. A gente ainda não entendeu, ainda discutimos assuntos que não vão colocar almas no céu. Ainda perdemos o tempo com decisões, e podem ser boas decisões, mas não vão preencher lugares lá na casa do Pai. E Deus quer que você perceba verdadeiramente. Como Pedro disse, agora eu percebo verdadeiramente. Agora os meus olhos se abriram. Hoje eu tenho um novo fôlego. Eu quero caminhar esse caminho. Alguns de vocês estão cansados. Alguns de vocês estão desanimados. Há pessoas nesse lugar, nessa noite, que já cogitaram em seu coração e já quase tomaram a decisão de sair da igreja e ir para outro lugar. Por quê? Há pessoas que disseram com o coração muito sincero: eu até quero, Senhor, mas eu estou com medo. Eu tenho medo do que isso vai me custar. Eu estou frente a você essa noite, como prova viva. Deus não falha. Talvez amanhã ou depois da manhã eu conte algumas coisas para vocês que temos vivido. Houve momentos em que eu achei que eu não ia conseguir ficar lá. Houve momentos onde realmente eu achei que eu ia morrer. Mas eu estou aqui essa noite para ser uma declaração viva. O Senhor não falha. Então você está com medo por quê? Você está duvidando por quê? Você está buscando o quê? Se tudo o que você precisa chama o Senhor. Você acha que esse Deus não pode te dar as nações? Será que Ele se apequenou? Será que Ele diminuiu? Será que as mãos de Deus estão amarradas? Eu cheguei ao Japão, passei 2 anos chorando, sozinho na igreja, todos os dias. Dá-me almas. Eu me via como uma falha entre os missionários. A igreja quase fechando suas portas. Tudo que o Senhor me disse foi: confia em mim. Quando eu não tinha mais forças, quando me chegou, eu disse: agora já é.
E em meio ao vale de sombra de morte, Deus plantou vida no nosso jardim. Eu orei por uma nação, Deus nos deu as nações. Eu orei por uma vida, hoje somos mais de 100 pessoas na igreja. Eu orei por uma etnia, hoje somos uma bagunça étnica. E todos seguindo o mesmo caminho. Será que Deus terminou? Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse tempo. Sei, Espírito Santo, que o Senhor falou claramente a quem o Senhor tinha que falar. A minha oração é para que aqueles que abriram o coração e creram nestas coisas possam, a partir de hoje, começar a viver algo novo e sejam catalisadores para incendiar o coração daqueles que não creem. Senhor, nós estamos rodeados de palha seca. Isso vai pegar fogo rápido. Então começa a mim, incendeia o meu coração. Senhor, eu creio que essa palavra veio do céu e que hoje aquilo que pela fé estamos olhando, daqui a alguns anos, quando voltar a este lugar, os meus olhos verem e eu te glorificarei, pois aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. O Senhor está mexendo na tua forma de pensar. Tem gente nesse lugar, nessa noite, e o Espírito Santo trouxe à tua memória agora decisões que você tem cogitado. Você não tem paz em relação a essas decisões, porque você está indo na direção oposta. Acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.